É isso aí, galera. Tudo bem com vocês? Estamos iniciando aí mais uma aula. Na semana passada falamos um pouco aí sobre o processo de independência nos Estados Unidos. Hoje vamos falar um pouco do processo de independência da América Espanhola, né? Aí ao fundo nós temos a imagem do Memorial da América Latina, que fica aqui em São Paulo, fica ali na Barra Funda, ao lado da estação de trem de metrô da Barra Funda. Quem nunca conheceu, vale muito a pena ir, vale muito a pena conhecer, né? Todos os finais de semana temos ali exposições, comidas típicas dos países da América espanhola aqui, né? Comidas do Equador, da Colômbia, do Chile, da Argentina. É um ambiente aí bem legal, né? Para convidar aí os pais de vocês para passar um fim de tarde, um início de noite. Tudo bem? Bom, e aí falando um pouco sobre a América Espanhola, nós vamos trabalhar hoje a habilidade 11, identificar e explicar os protagonismos e a atuação de diferentes grupos sociais e étnicos nas lutas de independência no Brasil e na América Espanhola. Então nós vamos usar também essa mesma habilidade quando formos falar um pouco aí sobre o Brasil. Hoje na América Espanhola nós vamos ver o protagonismo de duas pessoas, de dois homens, né, dois líderes, e de grupos sociais também que lutaram pela independência da América Espanhola, ok? Aí ao lado nós temos a imagem da América, né, pegando do México, né, aqui em cima, até a Argentina, até o Chile, dando um panorama aí deste mapa da América, né? E aí vale ressaltar que dentro da América, a única grande superpotência aí hoje, né, o grande país, o Brasil, foi colonizado pelos portugueses, né? Nos demais aí, tudo pela grande parte pelo Império Espanhol, né, uma pequena parte por franceses e britânicos e ingleses também. Mas vamos lá, né? Então, entre 1808 e 1824, o Império Espanhol é, na América desmoronou, né? Então nós vamos ver que neste período aí de quase 16 anos, os processos de independência, né, os processos revolucionários de luta pela independência aconteceram na parte espanhola da América. Foram 16 anos aí de lutas, de conquista, de domínios, né, e de muita revolta por parte dos latino-americanos que aqui viviam nesta luta de independência diante do Império Espanhol. Bom, essas lutas, né, aconteciam por alguns motivos, entre eles, né, os monopólios, né, a questão dos impostos, das taxas que o Império Espanhol cobrava sobre as nações, né, sobre os povos que aqui viviam, e a opressão fiscal, né, que gerava uma grande insatisfação entre os habitantes. A questão dos impostos, né, das taxas que eles tinham que pagar ao Império Espanhol, tudo que entrava na América a partir do Império Espanhol tinha que pagar taxa, tudo que saía tinha que pagar taxa, ou seja, a maior parte dos lucros ficavam sempre com a metrópole e pouco com as colônias que aqui nós tínhamos. Então isso vai gerar um grande problema é, para os colonos que vivem aqui na América Espanhola, tá? Outro ponto importante, né, os pobres tinham condições de vida muito ruins, né? Muito difícil a vida dos pobres aqui na América Espanhola. Então, enquanto a metrópole se enriquecia, os mais pobres aqui acabavam ficando cada vez mais pobres. E isso vai gerar uma grande revolta popular também. Bom, e a maioria das pessoas, a maioria da sociedade dos colonos da América Espanhola, né, era formada por indígenas, mestiços, afrodescendentes que viviam oprimidos por uma maioria branca, formada por chapetones e crioulos. E aqui nós vamos ter um grande destaque, né? Quem eram esses chapetones e os crioulos? Então vamos lá. Os chapetones eram colonos brancos nascidos na Espanha e eram privilegiados, né? Então, chapetones eram aqueles homens que vinham da Espanha e moravam aqui
na América Espanhola, nos países da colônia aqui. Então todos os homens brancos, né, as pessoas brancas, os europeus espanhóis que vinham para a América Espanhola eram chamados de chapetones. Já os crioulos, diferente da conotação racista que nós temos aqui no Brasil, né? Então, quando a gente se refere a alguém como crioulo, nós estamos usando um termo racista, né? Lá na América Espanhola, até mesmo por conta das diferenças linguísticas, crioulos eram os brancos nascidos na América, mas descendentes dos espanhóis, né? Ou seja, vamos imaginar, meu pai e minha mãe vieram da Espanha e eu nasci aqui na América, então eu era chamado de crioulo, né? Eu era um branco, só que não nasci na Espanha, não nasci na Europa, eu era um branco que nasci aqui na América. Esses eram os crioulos. Então a gente percebe, né, que essa terminologia crioulo, né, ela vai ter um significado diferente no Brasil e no resto da América. Então, neste momento histórico, né, os crioulos eram pessoas brancas que eram descendentes dos espanhóis, ok? Vamos lá. Vamos destacar aqui, né, as guerras da independência da América. Em 1808, né, as tropas de Napoleão Bonaparte, o grande general francês, invadiram a Espanha. E é por isso que o Império Espanhol começa a entrar em crise, né? Então Napoleão, com seu poder do seu exército francês, começa a dominar, né, a conquistar vários territórios dentro da Europa. E um desses territórios é a Espanha. Então Napoleão invade a Espanha, tem domínio, passa a ter o domínio, passa a comandar o Império Espanhol, e isso vai abrir a brecha para que os países, né, aqui da América, os colonos da América, comecem a se revoltar, né, e buscar a sua independência diante desta invasão, visto que o rei espanhol acabou saindo, né, ficando fraco, então era a oportunidade para que os colonos conseguissem a sua independência aqui na América. Então, um dos grandes motivos vai ser isso, vai ser esse, né? A, a invasão, né, a conquista aí de Napoleão sobre a Espanha. Bom, já aqui na América, os crioulos então começam a lutar pela independência, né? Lembrando que os crioulos eram os homens brancos, né, nascidos aqui na América, né? Então, vendo essa questão de Napoleão, esses conflitos que estavam ocorrendo na Europa e o poder do Império Espanhol enfraquecendo, os crioulos começam a lutar pela independência, por este processo de independência da América, das colônias espanholas aqui na América. Outro ponto importante, né, vai ser aí que por volta de 1810, 1812, Napoleão, né, acaba sendo derrotado, acaba sendo preso, né, lá na Europa, e o rei Fernando VII volta a comandar a Espanha. Então a Espanha volta a ter um rei espanhol. E este rei acaba mandando homens para combater os movimentos de independência aqui na América. Então nós vamos ver grandes conflitos, né, guerras, batalhas acontecendo aqui na América entre os americanos, né, que queriam a sua independência. E quando eu falo aqui americanos, eu falo dos nascidos na América, né, não de quem nasceu nos Estados Unidos, né? Então as pessoas que viviam aqui na América, liderados aí sobretudo pelos crioulos, começam a guerrear contra as tropas espanholas. Tudo bem? Bom, e aí nós vamos ter um destaque para dois personagens muito importantes, José de San Martín e Simão Bolívar. Os dois eram crioulos, né, ou seja, homens brancos nascidos aqui na América, que vão ser os principais líderes, as principais figuras nesta luta pela independência da América. Então aqui nós temos José San Martín, né, e embaixo Simão Bolívar, que vai dar origem aí, vai ser um dos grandes revolucionários desta luta de independência pela América, né? Simão Bolívar e José de San Martín. Eles lutaram aí, né, pela independência de várias províncias, né, que vão se tornar estados aí aqui na América, né?
Então nós temos aí a independência da Argentina em 1816, proclamada por San Martín, né, José de San Martín, um dos grandes revolucionários aí nesta luta de independência. Nós vamos ver o Chile se tornando independente em 1818. Depois nós temos a independência do Peru em 1821. Em 1819 nós tivemos a proclamação da independência da República da Gran Colômbia, né? E aí nós vamos ver que a Gran Colômbia vai ser dividida em 3 países, né? Vai dar origem à Colômbia, à Venezuela e ao Equador. E aqui neste ponto é o destaque muito importante para Simão Bolívar, que vai ser o grande revolucionário colombiano, venezuelano e equatoriano, né? Tanto é que a moeda, por exemplo, da Colômbia, a moeda da Venezuela, aqui no Brasil nós temos o real, né? Lá nós temos o Bolívar, né? É o nome do dinheiro deles, em homenagem a Simão Bolívar, que vai ser este grande revolucionário. E tivemos também a independência do Peru um pouquinho mais tarde. E aí nós percebemos que a grande maioria dos vizinhos do Brasil aqui na América do Sul conquistaram a sua independência antes do Brasil, né? Justamente pelo fato do Brasil ser colonizado pelos portugueses, por Portugal, e os nossos vizinhos pelos espanhóis. E aí também a independência da Bolívia em 1825, né? Aqui neste mapa nós temos aí, né, ó, o Brasil está em amarelo e tudo que está aqui em lilás faz parte da América Espanhola, né? Então desde o México lá em cima até as capitania geral do Chile, o vice-reinado do Prata, que é a Argentina hoje, né? Então a flechinha verde que vocês acompanham aí mostra um movimento, né, de José San Martín. Então José de San Martín, ele começa este movimento de independência na Argentina ali, né, em Buenos Aires, e vai subindo até chegar em Guayaquil, no Equador. Já Simão Bolívar faz o caminho contrário, é a flechinha aí mais azul escuro. Ele começa lá na Colômbia, passa pela Venezuela, vai ali para o Equador, né, e desce até a Bolívia, né? Então foram os 2 grandes líderes que fizeram este movimento de independência da América. Vale lembrar que essa independência foi causada por conta da opressão que este povo sofria, né, por conta da questão dos impostos, das taxas, e que foi favorecido graças à invasão de Napoleão ao reino espanhol, que enfraqueceu a Espanha e deu a abertura para todo este processo de revolução dentro da América. Ok? Bom, na próxima aula nós veremos um pouco da independência do Brasil, né, os caminhos que levaram o Brasil até a independência. Vamos ficar aqui então com o hino da independência. Anotem as dúvidas no caderno, tirem as dúvidas no plantão. Vamos ter atividades aí na apostila hoje também, ok? Obrigado a todos, bons estudos, bom plantão, até a próxima.